Tá que nem o TOEFL, já tá Pode em me interromper, porque eu falo revistrou, muito. etc. Vamos, Raquel, com você. Oi, Felipe, boa noite, meu ex-hater. Boa noite a todos da bancada. Eu quero agradecer a Vera Magalhães por estar aqui nesse programa, que é o sonho de todo jornalista, fazer parte dessa bancada. Obrigada a você, a direção do programa. Esse que é o programa de entrevista, na minha opinião, mais importante da televisão brasileira e o mais plural. Tanto que hoje a gente tem o digital influenciador aí, o influenciador digital, Felipe Neto. Quero agradecer por estar aqui com os nossos colegas de profissão, nós que pensamos de formas tão peculiares, pensamos diferentes, que concordamos e divergimos em tantos assuntos, mas que estamos aqui como uma bancada plural, provando que é possível divergir sem agredir, é possível debater sem destruir. Então, eu só queria fazer esse adendo. E agora, pergunta para o Felipe Neto. Boa noite, Felipe. É o seguinte, os seus vídeos sempre deram muito o que falar, mas desde que você falasse sobre gelatina, Minecraft, sobre imitação de foca, cabelo, né, tinta de cabelo, até aí tudo bem. Mas aí você acabou migrando para um terreno um pouco mais lodoso, mais perigoso, que é o terreno da política. E eu queria saber qual foi o gatilho para a sua mudança, essa migração do público infanto-juvenil para a crítica política. O que é que te fez exatamente deixar de ser aquele Felipe Neto imaturo para ser o crítico político que você se revelou? Raquel, boa noite. Realmente, para quem não sabe, já fui um hater de Raquel Sherazade, já escrevi texto no Facebook contra ela. Eu acho que a Raquel hoje, né, tem uma presença tão importante na imprensa e nas redes sociais. E eu tô com muito orgulho de ter você aqui hoje me entrevistando, Raquel. Não houve exatamente um gatilho. Na verdade, se você acompanha o meu canal no passado, eu começo a me politizar um pouco mais por meados de 2012. Em 2013 eu já faço, não faz sentido o que eu fazia na época, aquele programa que era um pouco mais voltado para crítica, comédia, às vezes arrotar conhecimento quando não tinha, que eu usava óculos escuros e tal. Eu já falava e batia no governo do PT desde essa época. E sempre fui um crítico ferrenho ao governo do PT, né? Quem acompanhou nessa época lembra que eu tinha, nossa, espasmos de violência verbal contra os petistas como um todo. E eu acho que a minha participação dentro desse cenário, ela sempre existiu, mas eu sempre encarei o meu canal também como uma fonte de diversão. Quando eu volto para o YouTube em 2016, eu volto com outra proposta. Eu falo, bom, tá na hora de começar a criar conteúdo que eu goste de fazer, sinta prazer de fazer e que a família inteira assista junto. Então aquele foi o momento de talvez infantilização, que não é uma real infantilização, eu continuei com muito adolescente me assistindo, mas me afastei desse tipo de debate. E levei esse debate para onde eu acredito que ele deve estar, que é no meu Twitter. Por quê? No YouTube eu sou uma mistura de apresentador, com ator, com comunicador. Não existe um termo correto para isso ainda. A gente usa youtuber pela falta de termo. Mas seria como um comunicador digital, um criador de conteúdo digital. E dentro do YouTube, eu estou criando conteúdo como uma pessoa e também como uma empresa. Há toda uma preparação por trás. Há toda uma empresa por trás. Já no Twitter, não. O Twitter é uma rede social de opinião, onde eu simplesmente coloco para fora o que eu penso, o que eu sinto, o que eu estou naquele dia pensando. Então, a partir daí, eu começo a ter uma participação mais efetiva no Twitter e menos no YouTube. E por isso essa possível infantilização. Foca era o meu irmão, só para deixar claro. O Lucas Neto, ele parte para esse caminho mais do conteúdo infantil. Hoje ele é uma grande referência infantil, com conteúdo criado por pedagogos e etc. Mas o meu conteúdo permanece sendo para adolescentes, jovens adultos e também, se crianças assistirem junto com os pais, eu não vejo problema nenhum. Mas a minha politização fica no Twitter. E gatilho, sinceramente, não teve. A minha cobrança, vou deixar esse fone caído, tô nem aí. A minha cobrança, de fato, a outros influenciadores teve como gatilho quando o presidente Jair Bolsonaro começa a não só apenas flertar com uma possível opressão, como ele flertou ao longo de toda a vida, mas ele começa, de fato, a agir em função disso. Quando ele começa a ir em manifestação, quando ele começa a ter ao seu redor pessoas pedindo o fechamento do STF, do Congresso Nacional, quando ele tem ali um Roberto Jefferson da vida tirando foto com um fuzil e falando que o STF não resiste a um fuzil.
Então, quando as coisas começam a se tornar mais práticas, ali sim foi um gatilho para que a minha cobrança passasse a ser um pouco mais contundente. E que é um absurdo que alguém ainda se cale depois desses detalhes que eu acabei de citar. Quando você tem, por exemplo, a ministra de Direitos Humanos falando que vale prender governadores e prefeitos. Então, quando você tem esse cenário, o silêncio já não é mais uma opção. Essa é a minha concepção. Boa.